Você está perdendo a maior batalha da sua vida e nem está se dando conta disso. Eu tenho que trazer essa notícia para você. Você está travando uma grande batalha e não é contra o mundo, não é contra outras pessoas, mas é contra você mesmo. Você está deixando de lado as coisas que você acredita, você está deixando de lado os seus propósitos, os seus objetivos e você está perdendo essa guerra. E nesse conteúdo eu quero mostrar para você o que acontece quando homens aprendem a lutar pelo que eles querem. Este é o tema, deste conteúdo, que é baseado num livro que eu vou recomendar muito que vocês leiam. Eu já falei sobre esse livro várias vezes aqui, que é O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. Ele é uma das grandes pessoas que trouxe de volta o estoicismo, que é uma corrente filosófica muito bacana que eu tenho estudado já há muito tempo. Então ele fala muito sobre Sêneca, fala muito sobre Marco Aurélio, fala muito sobre Epiteto, sobre grandes filósofos estoicos, e o Ryan Holiday traz algumas das compilações das ideias aqui nesse livro, O Obstáculo ao Caminho, e que vai fazer você, com toda certeza, entender que a vida é dura, que a vida é complicada, que as coisas não saem normalmente como a gente deseja, mas a gente tem que vencer tudo isso, tem que entender que a gente é responsável pela direção que a gente tem que dar na nossa vida. E é sobre isso que eu quero trazer aqui para você. Só quero começar com uma afirmação que eu tenho certeza que vai dar uma sacudida em você. Se você não aprender a lutar pelo que você quer, vai passar o resto da vida aceitando o que sobra. A maior parte dos conteúdos que eu gravo aqui tem a ver com situações que eu passei na minha vida, livros que eu li, coisas que eu aprendi, que eu anoto aqui no meu caderninho, eu chamo de caderninho do Tiagão. São meus, como se fosse uma espécie de diário. E eu tenho essa vontade de passar para você alguns desses ensinamentos. Então, relendo o livro do Ryan Holiday, O Obstáculo ao Caminho, e algumas das outras coisas que eu trouxe aqui para vocês, eu fiz um compilado de algumas informações que vão ajudar você, se você tem esse problema de se vencer, de se deixar ser vencido por um monte de batalhas aí. Eu espero que esse conteúdo ajude você. Então, algumas das coisas que eu anotei, vou pular direto aqui para as nossas anotações, para você poder já começar a adotar na sua vida e trazer melhoras em diversas áreas dela. Tá? Então, a primeira coisa, a liberdade verdadeira começa quando você enfrenta as suas próprias fraquezas, que é uma coisa que eu precisei passar. Eu tinha dificuldade em muita coisa, eu duvidava da minha própria capacidade, eu duvidava de que eu ia dar conta de fazer as coisas, eu achava que, como eu já tinha tido muitas derrotas na vida, em diversas áreas, na vida emocional, na vida financeira, enfim, uma série de coisas, em diversas áreas, eu achava que, enfim, eu nem deveria tentar mais, eu ia ser um fracasso na vida, e por isso eu entrei em um período de grande depressão também. Eu achava que nada valia a pena. Só que eu entendi, quando eu comecei a estudar com bastante afinco mesmo, coisas relacionadas com estoicismo, sobre behaviorismo também, sobre a psicologia do comportamento. Eu entendi que a gente precisa dar a volta por cima. Eu entendi que realmente a vida realmente é difícil, ela não é fácil para ninguém. Eu sei que, por mais que eu achasse que os meus problemas eram os maiores problemas do mundo, é óbvio que tinham pessoas que tinham tido problemas muito maiores do que os meus e que tinham conseguido dar a volta por cima, tiveram uma mentalidade diferente e conseguiram resolver os BOs da vida. Então, enquanto a gente não enfrentar as nossas fraquezas, a gente não entender o que a gente precisa melhorar, os pontos que a gente precisa realmente avançar, a gente não vai conseguir ter liberdade. Então esse é o primeiro ponto que eu quero passar para você. A outra coisa, você não vai conseguir sozinho. Você não vai conseguir sozinho. É muito difícil você conseguir se você se sente no lamaçal, se você se sente no abismo, se você está naquele grande abismo que você não consegue sair, dificilmente você vai conseguir sair disso daí sozinho. Eu falo sobre o poder da gente ter uma irmandade de pessoas que vão nos ajudar. Isso pode, talvez você não tenha grandes amigos que vão poder estender a mão para você, mas a gente tem autores de grandes livros que podem te ajudar.
Os autores de livros foram grandes amigos meus, que eu aprendi a respeitar, aprendi a amar, aprendi a escutar, aprendi a tomar conselhos dessas pessoas. Mas, se for possível, né, converse com outras pessoas, pessoas mais velhas, pessoas que já passaram talvez pelos problemas que está passando. Você não precisa passar com eles sozinho. Dificilmente você vai conseguir sair disso sozinho. E os homens, particularmente, eu vejo que tem esse problema, né? Tem muitos homens que, não, eu entrei nisso sozinho, eu vou ter que sair disso sozinho, o homem é assim mesmo, o homem tem que aprender a se virar. Eu acho que sim, eu acho que o homem ele tem que aprender a se virar, mas a gente tem que entender que a gente tem forças até um certo ponto. Tem horas que a gente não consegue mais, tem hora que a gente não tem essa força para a gente conseguir. Então não há nada de errado em a gente pedir ajuda, né? Se não for ajuda para as pessoas que você conhece, vai ler livros de pessoas, né, que vão poder ajudar você. Mais uma vez, recomendo muito esse livro aqui, O Obstáculo é o Caminho. O que é o obstáculo é o caminho? Basicamente o que o Ryan Holiday fala se você está enxergando que é ali que tem dificuldade, que é ali que está embaçado o negócio, é ali que você tem que ir. É ali que você vai aprender, é ali que você vai crescer, né? Todas as vezes que a gente encontra obstáculos, a gente encontra problemas, a gente encontra dificuldades, a gente encontra sofrimentos, a gente vai sair disso com certeza pessoas transformadas, com certeza pessoas melhores, com certeza com cicatrizes, com certeza com muitos ferimentos, mas também com certeza que a gente sai como pessoas muito melhores. Dificilmente a gente vai sair da mesma maneira que a gente entrou, mas procure ajuda, né? Sempre que possível. Eu espero que esses conteúdos que eu faço aqui, né, no canal, eles sirvam de ajuda para você, sirvam talvez para catapultar talvez decisões que você sabe que você precisa tomar e que você nunca toma, né? Mas sempre que possível, né? Procure ajuda, né? Principalmente de pessoas que sabem do que estão falando, pessoas que já passaram por aquilo que você está passando e que podem te ajudar. Outra coisa que eu anotei, disciplina é a arma secreta. Só vontade não é suficiente. Se você acompanhar, de vez em quando não, sempre que eu vou treinar, eu sempre coloco nos meus stories lá que a disciplina ela tem que ser maior que a nossa motivação. Na maior parte das vezes eu não estou um pingo motivado para sair de casa e ir à academia. Porque, enfim, eu tenho um monte de coisa para fazer. Na maioria das vezes que eu preciso fazer coisas difíceis, eu não estou nem um pouco motivado. O que me salva? Por que eu faço essas coisas que eu preciso fazer? Disciplina. Eu me propus a fazer, então eu vou fazer. Se eu disse que eu faria, então eu vou fazer. Então a disciplina precisa ser... ela tem que ser a coisa mais importante para você. Você tem que ter certas rotinas, saber exatamente os horários que você precisa fazer as coisas, né? E fazer, simplesmente executar. Isso vai trazer em você uma musculatura mental, né, muito maior, vai fazer com que você seja uma pessoa muito mais resiliente, vai fazer com que você, tenha a pele dura, as coisas começam a bater em você, você não está nem aí, né, porque você está em busca do teu objetivo. Você só vai conseguir fazer isso com disciplina. Na academia, isso me ensinou muito. Já disse em alguns conteúdos aqui. Quando eu comecei a fazer academia, eu comecei a entender o poder da disciplina. Eu comecei a entender que se eu não fosse uma pessoa disciplinada com os meus treinos, com a minha alimentação, com o meu sono, com uma série de outras coisas, eu não ia conseguir dar conta do recado, eu não ia conseguir progredir carga, não ia conseguir pegar os pesos que hoje eu consigo pegar, né? E isso tem tudo a ver com disciplina. É você fazer, às vezes, a mesma coisa todos os dias, comer as mesmas coisas todos os dias. Aquele tanto de carboidrato, aquele tanto de proteína, aquele tanto de gordura, porque é isso que vai, né, trazer as bases, né, para a gente conseguir fazer as coisas. Isso vem através da disciplina. Eu quero aumentar o faturamento da minha empresa, dos meus negócios, eu sei que eu preciso produzir conteúdo, eu sei que eu tenho que criar novos produtos, eu tenho que atender novos clientes. Isso vem com a disciplina, porque na maior parte das vezes a gente não tem força de vontade, né, para fazer. Por isso que a disciplina ela vem antes, né, da força de vontade. Não pode depender disso, da motivação. Às vezes a gente não está motivado. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele quer, né, não consumir energia. Ele quer ficar numa nice, ele quer ficar numa boa. Então por isso que a gente precisa de disciplina muito mais do que a nossa motivação. É óbvio, né, que eu vou trazer um pouquinho mais de novo aqui a respeito de questão de atividade física, que me ajudou muito, né? O seu corpo reflete a sua força mental. Cuidar de si é cuidar dos seus objetivos.
Independente se você vai à academia, se você faz corridas, se você faz ciclismo, se você faz natação, se você faz alguma arte marcial, qualquer coisa que você faz, né? A sua força física reflete a sua força mental. Você precisa exercitar teu corpo, né? Não é só uma questão biológica, é óbvio que também vai liberar certos hormônios, vai liberar dopamina, vai liberar serotonina, você vai liberar, né? Você vai, principalmente para os homens, para as mulheres também, mas mais para os homens, você vai ter produção de testosterona quando você faz exercício físico, principalmente com resistência, né? Com peso, vai melhorar um monte de sua concentração e um monte de coisa. Então tem gente que negligencia isso, tem gente que negligencia a saúde física. Não, Thiago, eu só quero ganhar dinheiro, eu vou ficar trabalhando no meu negócio e tal. E a pessoa começa a ficar obesa, começa a ficar sem energia, começa a ficar sem foco para poder fazer as coisas. Né? Por isso que eu sempre digo, né? Comece, né, fazendo uma atividade física. Se você ainda não faz, você quer melhorar os seus resultados financeiros? Vá à academia, começa a correr, começa a andar, começa a caminhar, começa a fazer alguma coisa que vai fazer, né, você ter essa descarga, né, de um monte de hormônios e tal. A gente é uma máquina, a gente não é só cérebro, a gente tem o nosso corpo, né, que sustenta, né, o nosso cérebro. Então a gente precisa se exercitar com toda certeza, isso vai te ajudar bastante, tá? Resiliência é a habilidade que separa os homens comuns de homens extraordinários. O que é resiliência? A gente vê isso na mola, né? A mola a gente expande ela, quando a gente volta, ela volta no mesmo lugar. Nós homens, principalmente os homens, né? Mas isso serve para qualquer pessoa, mas os homens eles precisam muito disso, ter resiliência. Porque a vida, se você percebeu, ela não é um conto de fadas, né, que tem um arco-íris, né, todo bonitinho ali, que tem unicórnios pulando, borboletas e tal, um jardim todo florido, né, e que tudo que você deseja você consegue. A vida não é assim. A gente precisa ter resiliência, a gente vai levar a porrada, a gente vai ser criticado, a gente vai ser humilhado, né, a vida vai passar por cima da gente e se a gente não tiver resiliência, se a gente não tiver essa gana, essa vontade, essa persistência de a gente se levantar todas as vezes que a gente cair, a gente vai ficar prostrado. E é impressionante o número, né, de homens, né, com depressão. A maior parte, né, das pessoas que se suicidam, né, é de homem. A maior parte, né, de pessoas que estão, né, com depressão também é de homem. Por incrível que pareça, se a gente for ver os estudos, tem muitos homens depressivos, muito mais do que as mulheres. Questão de cobrança, né, sociedade cobrando, cobrança própria, né, autocobrança, que é super, super complicado também, porque a gente sempre teve, né, o papel de provedor, de, sei lá, de defender território, de defender, né, a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa sociedade, a gente que ia para a guerra, né, e hoje em dia a gente está vendo um monte de homem frouxo, né, que a própria sociedade está criando, né. E a gente precisa ser resiliente, a gente tem que entender que toda vez que a gente tomar essas porradas, que a gente, né, cair, a gente precisa se levantar. É óbvio que eu já falei, a gente não precisa fazer isso sozinho, a gente pode ter uma irmandade de outras pessoas, né, que vão nos ajudar, ou autores de livros, ou mesmo pessoas que a gente conhece, né, que pensam da mesma forma, né, que a gente precisa se ajudar, né, mas tem que ser resiliente, que senão, né, o bicho pega e a gente vai continuar prostrado no chão. Propósito é a bússola. Presta atenção nisso, propósito é a bússola. Lutar pelo que quer não é só sobre você. A gente precisa ter um propósito. Se você não souber o que você está fazendo aqui nessa vida, o que você veio fazer aqui nessa terra, você não vai conseguir caminhar da maneira que você precisa caminhar. Você não vai conseguir viver da melhor maneira que você precisa viver. Precisa ter um propósito. Eu anotei e deixei isso aqui até por último, para a gente poder encerrar esse assunto, né? De por que a gente está preso, né? Por que a gente está, né, nessa matrix que a gente não consegue sair. Sem propósito, a gente não tem um norte para onde ir. E o que eu vejo, conversando com outras pessoas até da família, né, amigos, eu vejo que muita gente não tem um propósito nenhum, né? Não tem um propósito de ganhar mais dinheiro, não tem um propósito de ficar melhor fisicamente, não tem um propósito de ficar melhor intelectualmente. A pessoa não está nem aí, tanto faz, né? Tá tudo certo. Isso daí é um reflexo da sociedade que a gente vive hoje, né? De uma busca de coisas, né, que a gente nem sabe por que a gente está lutando. Por que a gente luta tanto, será? Né? Parece que a gente está correndo atrás do vento, né?
E se a gente não tiver um propósito maior, alguma coisa que transcende, né? Por isso que eu sempre falo, né, nessa questão da transcendência, né? E a gente ter uma moral, uma busca por uma moral elevada. Se a gente não tiver isso, propósito de verdade, que esteja alinhado, né, com aquilo que a gente quer fazer, com certeza a gente vai ficar sempre numa vida presa. Quero terminar, né, esse conteúdo, né, falando uma última coisinha para ver se faz aí sentido para você. As maiores vitórias são reservadas para aqueles que se recusam a desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Isso é uma coisa que eu vivi, né, que eu achava que estava tudo perdido, que eu achava que não tinha mais solução para um monte de coisa. Né, mas eu continuei fazendo as coisas e magicamente parece que as coisas começaram a melhorar. Isso eu vejo na vida de muita gente. Né? Na hora que as pessoas acham que não tem mais jeito, que não, né, enfim, estão quase jogando a toalha, sabe? Continua. Eu espero que esse conteúdo, né, ressoe com você, se você está passando por alguma situação difícil, perda familiar, alguma doença, às vezes você perdeu seu emprego, às vezes você perdeu o seu trabalho, né, o seu negócio, ou a sua saúde está complicada, né? Continue. É a única coisa que você pode fazer, né, de boa. É não desistir, continuar, né, ter aquela resiliência, né? De falar, beleza, ganhei uma lapada da vida, beleza, vou levantar, vou continuar, né? É isso que eu sou. Eu sou um homem, né? Eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa determinada, né? E eu vou morrer tentando, com toda certeza. Espero que esse conteúdo realmente faça diferença na sua vida. Espero que você goste, né, desses assuntos. Se você tem interesse nesses assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal, sobre a gente ter uma vida financeira melhor, a gente aprender, a gente ganhar mais dinheiro, ter relacionamentos melhores, não se esqueça de se inscrever no canal, né, compartilhar isso com outras pessoas também. Não esquece de dar o joinha aqui também nesse vídeo, que vai ajudar bastante a divulgação desse conteúdo. Beleza? Um forte abraço para você e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.